vamos estar nesse momento. Aleluia, Deus. Pedindo a presença, o poder do Senhor Jesus para que esteja falando conosco. Soberano Deus, Pai, em nome do Filho Jesus, nós te louvamos, pois o Senhor é rei sobre toda a terra. E o teu poder se estende de geração em geração. O Senhor é o mesmo Deus. E que o seu Espírito nessa noite fale conosco, Pai. Que possa encher o nosso ser de alegria, de esperança. E que as respostas, Senhor, nos buscando, venham do Senhor, Pai. Que o Senhor possa, nesse momento, Pai, usar o teu servo com toda a sua sabedoria, com todo o poder do seu Espírito, para estar falando ao teu povo, Pai. Em nome de Jesus, assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Ainda bem que uma irmã eles responderam. Vamos lá ver se o resto responde agora. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Feliz de estar mais uma noite com os irmãos nessa oportunidade tão especial que Deus nos concede para que nós possamos glorificar e exaltar o seu nome, né? Quero pedir perdão aos irmãos, perdi um grande café hoje de manhã, né? Fiquei só na vontade lá intercedendo. Nosso carro deu problema hoje, James, arrebentou a correia dentária, né, irmão? E eu peguei o mecânico e dei uma puxadinha na orelha dele, porque faz praticamente 2 meses que foi mexido e ele não trocou a correia dentária do carro. E agora quebrou e teve que abrir o motor novamente. Mas isso acontece para que nós venhamos aumentar a nossa fé, para que nós não venhamos perder a nossa comunhão com Deus e saber que as advertências acontecem na nossa vida, né? As coisas acontecem para que nós nos fortalecemos a cada dia mais na presença do Senhor. Eu tenho uma mensagem aqui, meus irmãos, que eu tenho rodado, meu pastor, em algumas igrejas desse Manaus, aqui no Amazonas, que eu saí para pregar em alguns lugares, e nós não temos visto mais ninguém pregar sobre a crucificação de Jesus. Nós não temos visto mais ninguém pregar sobre a morte de Cristo na cruz. Por quê? Porque não dá ibope. Muita gente já conhece, muitos já ouviram falar, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de alguns esfriou mesmo dentro da igreja, e ouvir sobre a crucificação, a morte, a ressurreição de Jesus já não dá mais muito glória no meio do povo hoje moderno, no qual nós vivemos na face dessa terra. Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 19. Nós vamos meditar um pouco a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, o nosso Salvador. Vamos meditar um pouco no motivo pelo qual ele se entregou, no motivo pelo qual ele doou a sua vida. Ninguém matou Jesus, pegou ele de surpresa e matou. A Bíblia diz que ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Versículo 33 e o 34 do capítulo 19 de João. Achou? Todos acharam? Amém. Amém? Mas vindo ele a Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebrou as pernas. Contudo, um dos soldados furou-lhe a costela com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que verdade
o que diz, para que também vós creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos lhe foram quebrados. Louvado seja. Para que não fique complicado para você, também Lucas, aleluia, Lucas 24 diz assim: e no primeiro dia da semana, muito cedo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceu 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e daí abaixando o rosto para o chão, lhes disseram: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está mais aqui, mas Jesus ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos como vos falou, estando ele ainda na Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quem é conhecedor da Bíblia ou é ouvinte da palavra de Deus, aquele que busca ler, aquele que busca ouvir, aquele que procura ouvir as escrituras da boca de alguém, ou ele mesmo busca falar a respeito das escrituras, conhecem a história de Jesus. Não tem um ser humano na face da terra que não conheça a história de Jesus. Por mais que não acredite, por mais que não creia, mas ele já ouviu falar de Jesus, e pelo que a minha Bíblia diz, meu pastor já não é mais inocente. Eu vi um dia desse um comediante aí da Rede Globo, Pedro Cardoso, né, que fazia uns papéis aí de humor, dizendo que quando o presidente Bolsonaro diz que Deus é acima de todos, ele está fazendo Deus um fascista. Porque se eu não creio em Deus, ele não é acima de mim. Ou eu creio ou não, ele está acima de nós todos nos céus e na terra. Por mais que o ser humano não acredite, por mais que o ser humano não creia, ele vai um dia se encontrar com esse Jesus que sacrificou a sua vida por mim e por você. E eu venho aqui nessa noite tão importante de Santa Ceia, venho lembrar para nós crentes a respeito do valor desta morte e do valor desta salvação. Essa história começa, meus irmãos, lá no Jardim do Éden. Essa história começa quando Adão cometeu um erro juntamente com Eva. A palavra de Deus diz que Deus lançou uma maldição sobre a terra por causa do pecado do homem, e falou que da semente da mulher iria nascer um que iria pisar a cabeça da serpente, iria nascer um que iria reconciliar o homem com Deus, que iria voltar a aproximar o homem de Deus, porque naquele momento a aliança de pai e filho, ela foi quebrada e precisava ser reatada novamente entre Deus e os homens. E a leitura é muito longa, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a Bíblia diz que muitos, até os anjos, se colocaram à disposição para vir cumprir essa missão. Mas Deus, na sua onisciência e na sua onipresença, sabia que nenhum outro ser, nem debaixo da terra, nem acima do céu, teria capacidade de salvar a humanidade com a sua vida. Então ele aí disse não aos anjos, que eles não poderiam vir.
uma voz que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aleluia. Aqui foi lançado o grande desafio para a humanidade. Agora vem Jesus, aceita o propósito de Deus, aceita o plano de Deus e diz: eu vou, Pai, eu vou descer e vou morrer por esse pecador miserável que é o João, que necessita de salvação nessa terra. Nós dizemos uma frase quando vamos servir a Santa Ceia, e eu, nesses 26, 27 anos já pastoreando igrejas, já repeti muitas vezes essa frase. A frase está escrita no livro de Coríntios, quando ele diz que o homem se torna indigno de participar da Santa Ceia. Quando ele está indigno, ele não pode participar da Santa Ceia. Aí eu venho aqui fazer uma pergunta para você: quantos vão ceiar nessa noite? Levante sua mão e dê glória a Deus. Glória a Deus. Toda a igreja vai ceiar. E eu também. Aí eu venho com uma pergunta que vai ficar miracolando a sua cabeça. Você se acha digno de tomar essa Santa Ceia? Eu não sou digno de tomar essa Santa Ceia. Mas através da morte na cruz de Jesus, Ele me justificou para que eu pudesse estar limpo e santificado. Louvado seja o nome de Jesus. A Santa Ceia é dada com uma graça que é um favor que eu e você, nenhum de nós merecemos. E se nós recebemos esse favor, Deus não nos dá o direito, e eu já vi tanto isso na igreja, irmão. Tem crente, aqui não tem, graças a Deus. Tem crente que fica de olho em nós, fica de olho aqui no outro, aqui para ver se o outro vai pegar o pão. Porque na minha concepção de digno, eu me acho no direito de olhar para o lado e julgar o irmão. Esse irmão não é digno de tomar, então ele não pode pegar. Se ele pegar a Santa Ceia, eu vou tomar da mão dele. Se achando como juiz. Me lembro daqui quando levaram aquela mulher até Jesus. Disseram: essa mulher, Senhor, foi pega em adultério, no ato, na hora. E a lei de Moisés diz que tais devem ser apedrejadas. E tu o que dizes? Jesus disse para ele: se algum de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem estava ali naquela reunião que era digno de jogar uma pedra? Quem? Jesus. O único digno de lançar uma pedra nessa mulher olhou para ela e disse: cadê, mulher, os teus acusadores? Eles não te acusaram? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: pois eu que posso te apedrejar. Aleluia. Eu que posso te condenar. Eu te perdoo. Eu te dou o perdão. Vai e não pecas mais. Aleluia, Deus. Ele tinha essa autoridade. Aleluia. E quando o Senhor lançou essa palavra sobre a serpente, Satanás estava ali próximo e ouviu. Ele ouviu quando o Senhor disse que da mulher nasceria um que seria acima de todo nome todo poderoso na face da terra. E desde aquele momento, irmã, Satanás vem observando a humanidade e tentando descobrir se a próxima criança que nascer será que é, porque ele não é onisciente. Satanás não é onipresente. Ele precisa de demônios aqui, ali, acolá, para observar por ele. Diferente do nosso Deus, que ele está aqui nesse momento, mas também ele está na igreja, lá na Coreia do Sul, abençoa os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Satanás não tem o poder da onisciência.
nem da onipresença. Ele não sabia quando ia nascer. E quando Adão e Eva saíram do paraíso, Satanás passou a acompanhar aquele casal. Passou a acompanhar para quê, pastor? Tentando prever, pastor Simone, se daquela mulher, Eva, se por acaso sairia o Salvador. Então, quando Abel pega ali a sua oferta santa, agradável e perfeita diante de Deus e oferece a Deus, ele é chamado de justo. E Satanás vem com a sua fúria e olha para aquela situação e diz: quem sabe esse justo aí não é aquele que ele falou, então eu vou matá-lo. E entrou no coração de Caim, oh glória, e Caim tirou a vida do seu irmão. Satanás vem planejando de era em era, tentando descobrir aonde iria nascer o Filho de Deus que iria pisar na sua cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Um certo dia, uma mulher chamada Joquebede ouviu dizer que o rei ia mandar matar todas as crianças que nascessem naquela época. Crendo eu aqui que Satanás foi no ouvido de Faraó, porque temia que nascesse já naquela época o libertador. Aleluia, Deus. Nasceu um grande libertador, mas não o libertador das nossas almas e das nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. E ele mandou matar todas as crianças. Mas Deus precisava também de um líder. Ainda não era o Salvador Messias, mas Deus precisava dele naquela época. Colocou no coração da mãe a estratégia, porque nós não fazemos nada sem a direção de Deus que vai dar certo. Aleluia. Para que as coisas deem certo na nossa vida, é preciso que nós tenhamos a direção de Deus. E ela fez ali, fez um barquinho ali junto, de canarana, como diz o caboclo amazonense, de canarana, de vara, colocou o menino dentro, forrou com barro, fez aquele barquinho e empurrou ele para o rio. Mas diz a Bíblia que Deus não nos deixa só em momento algum dessa caminhada. Tocou no coração de Miriam, e Miriam saiu pela beira do rio, olhando o que ia acontecer. Nessa mesma forma, quando nós saímos, Deus envia alguém para nos observar, para nos guardar e para nos proteger até o final da nossa caminhada. Aleluia, Senhor. Sabe quem é esse alguém? Ele disse: eu vou para o Pai, oh glória, mas eu vou enviar outro Consolador. E ele enviou. E agora, pastor, irmão, irmãs, aonde eu vou, aonde você vai, o Espírito de Deus, ele vai te guiando, ele vai te protegendo, ele vai te livrando. E não deixa nada acontecer. Eu fiquei muito triste. Eu estou fazendo Uber, e na sexta-feira eu saí, deixei você no trabalho, não foi, filho? Ou não? Sexta, né? Deixei a esposa no trabalho e fui trabalhar. E eu saí, peguei duas, na terceira corrida, fui diretamente para o São José, por trás, lá do Grande Vitória, do Novo Reino, lá para aquelas pegadas. E quando eu parei o carro, e 3 pessoas entraram no carro, eu abri a porta, eles entraram, sentaram, e quando eu fui passar a marcha no carro, James, o carro parou, e eu dei na chave umas 2, 3 vezes, não pegou. Eu pedi desculpa deles, cancelei a corrida, e fiquei ali falando com o papai. Mas como eu acabei de dizer aqui, irmãos, o Espírito
Espírito de Deus estava ali a me proteger, a me guiar no que fazer. E algumas pessoas estavam assim no bar, bebendo, foram lá comigo e disseram: ô irmão, quer que empurre ali para dar um trampo nesse velho? Beleza. Pulei dentro do carro, os caras me empurraram, eu saí descendo uma ladeira, batendo São José ali, até onde e o carro não pegou, fiquei lá na Baixada. Liguei para o mecânico que mexe comigo lá na Alvorada, que abriu o motor dele, e disse: rapaz, filma para mim aí. Eu filmei, quem disse: rapaz, quebrou a correia dentada. Coloca em cima de um guincho, traz aqui para Alvorada. Foi isso que eu fiz, coloquei em cima do guincho e fui em direção ao bairro da Alvorada com o carro. Quando nós chegamos no bairro da Alvorada, descemos do carro, coloquei o carro dentro da oficina e fui pagar o rapaz. Quando ele recebeu o dinheiro, ele deu uns 3 passos assim. Ele voltou e disse: sabe por que Deus permitiu o teu carro parar? Porque Deus queria te dar um livramento. Aleluia, glória a Deus. Deus queria me livrar do mal lá na frente. Nós não sabemos, pastor. Nós não percebemos a ação do diabo, mas aquele que nos guarda, ele não dorme, ele não dormita, ele não cochila, ele está de olhos atentos para o seu povo. Ele está atento para você. Sabe lá, se aquelas pessoas não iam me assaltar, me matar, mas Deus que anda comigo, ele guardou a minha caminhada. E a Bíblia diz que o tempo foi passando, e quando nascia alguém que se levantava com autoridade, Satanás já pensava que era o Cristo, e ele tentava de alguma forma destruir, ele tentava de uma forma matar essa pessoa. Chegou um momento em que apareceu um homem vestido com pele de camelo, cabeludo, barbado, morava no meio do deserto, nas cavernas, e começou ali a batizar pessoas, e Satanás olha aquilo e diz: esse aí é o Messias, porque Jesus ainda não tinha se manifestado, mas ele já tinha nascido nessa terra, ele não tinha se apresentado ainda ao mundo, mas ele tinha já nascido, e Deus só estava aguardando o momento certo. E Satanás, vendo que aquele homem pregava, ganhava discípulos e crescia na terra, planejou tirar sua vida através de uma mulher endemoniada. Tocou no coração dessa mulher por causa de um rei menino que não tinha autoridade no seu palácio, e colocou sobre a mão de uma menina louca a autoridade do rei, e disse: ele gostou tanto da dança dela, mexeu tanto com o coração dele, do Herodes, que ele disse para Salomé: eu te dou a metade do meu reino, ou seja, metade da minha autoridade eu te dou, pede o que tu queres. Aí ela vai dar com a mãe dela 10 vezes mais endemoniada, porque vivia no adultério, vivia na prostituição com o Herodes, que era o marido, ela casou-se com a mulher do seu irmão. E João Batista apontava o dedo e dizia: adúltero, larga a mulher do teu irmão, porque Deus não se agrada. E ela foi conversar com a sua mãe e perguntou dela: o que eu peço? Pede a cabeça de João Batista, porque Satanás pensava que ele era o Cristo, então vamos matar ele e acaba todo esse problema. Mas ele estava enganado, porque antes de sua morte, quando ele estava batizando, quando ele estava mergulhando as pessoas na água, e as pessoas foram lá com João e perguntaram: João,
não. És tu que vai restaurar Israel. Tu és um grande profeta. Quem és tu? Disse: não, eu não sou digno de amarrar nem a sandália dele. E apontou para a beira da praia e disse: olha ali, ó, quem vem descendo, ele é o Cordeiro de Deus que tira a paz. Ele é o Cordeiro de Deus que nos dá vida. A ele seguir, porque eu não sou digno. E Jesus abriu a boca e disse: dos criados de mulher, nascido de mulher, não teve ninguém maior que João Batista. Aleluia a Deus. Glória a Deus. E Jesus começou o seu ministério na terra. Nós estamos vivendo uma polêmica, meu pastor, hoje no Brasil, por causa de uma moça que fez uma canção falando do evangelho de fariseus. E eu venho aqui carimbar embaixo, assinar embaixo da canção que ela cantou. Porque nós não estamos vendo mais. Jesus, quando veio, pregou totalmente ao contrário do que os homens queriam ouvir. Os homens achavam que ele vinha num cavalo branco com a espada, ia matar o Herodes, ia invadir Roma. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho emprestado ainda, não era nem dele. E todo mundo esperava. Judas esperava uma rebelião. Barrabás, que era um zelote, esperava uma rebelião, uma invasão em Roma. Mas ele disse: o meu reino não é desse mundo. Aleluia a Deus. Mas os fariseus, há uma guerra teológica entre Roma e os judeus. Um joga para cima do outro. Quem foi que matou Jesus? Eu pergunto para essa igreja: quem foi que matou Jesus? Foi Roma ou foi os judeus? Quem foi que entregou Jesus para morrer na cruz? Foi os romanos que o prenderam? Ou foi os sacerdotes judeus que entregaram ele para morrer por nós? Se você não sabia quem foi, eu vou dizer para você agora. Nem foi os romanos e nem foi os judeus. A Bíblia diz que o Senhor entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Ele entregou o seu Filho. Diz a Bíblia que ele esvaziou-se da sua glória. Aleluia. Por causa de mim. Miserável, pecador, drogado que era, que vivia comendo lixo pela rua. Se você observar, assistimos alguns filmes, no momento do Getsemane, Satanás mostrou os reinos para Jesus, os homens se matando, se traindo, destruindo a cidade um do outro, e o Satanás apontou para Jesus e disse: é por causa desse pessoal que tu vai morrer. Desiste dessa cruz. Porque alguns pregadores erroneamente pregam que Satanás fez uma festa quando Jesus morreu. Ele não fez festa. As suas perninhas do capeta tremeram, porque ele sabia que ele ia morrer, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar para a glória de Deus Pai. O texto que eu li aqui em João diz que os homens estavam na cruz. Pastor, já termino. Os homens que estavam na cruz, quando eles demoravam muito para morrer, ia lá e quebravam as suas pernas. Como já estavam cansados de pendurar na cruz, o peso do corpo arriava com as pernas quebradas, eles morriam sufocados. Mas
Deus não aceita sacrifício sufocado. Sangue. Deus não aceita mais sacrifício de sangue, nem de ossos quebrados. E Jesus expirou, fechou os olhos e morreu. Os dois ladrões ficaram vivos ainda. E quando vieram ali, deram uma cutucadinha. Jesus, será que ele está morto? Será que não está? Pegaram uma lança e mesmo, olha só o que Jesus passou por ti, irmão. Olha só o que Jesus enfrentou por tua causa. O seu corpo já desfalecido, o seu corpo já morto, sem o Espírito já estava com Deus nesse momento. O seu corpo pendurado sem vida na cruz. Mesmo assim, alguém foi lá e fincou-lhe uma lança no seu lado direito. Furou a sua costela, o seu corpo já morto. Oh glória! Aleluia! Mas quando, eu me encerro aqui, irmãos. Mas quando, antes de ele morrer, ele disse aos discípulos: eu destruirei esse templo. Ele não estava dizendo que era um prédio. Ele disse: esse templo aqui eu vou destruir, e ao terceiro dia eu vou reconstruir novamente. Todo mundo se esqueceu, pastor Denise. E diz a Bíblia aqui que já era o primeiro dia da semana, domingo. Todos os dias as mulheres, elas foram sexta-noite, foram sábado-à-noite, sábado durante o dia, derramaram um ungüento sobre Jesus, e quando foi domingo de manhã, no terceiro dia, oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto Deus fortalecendo a nossa fé. Todo mundo esqueceu. Sabe qual era a cena que era para estar escrito aqui, pastores? Sabe qual era o texto que era para estar escrito aqui? Era para estar escrito assim, ó. Não que a Bíblia esteja errada, mas na minha cabeça era para estar escrito assim: e ao terceiro dia tinham uma multidão na porta do túmulo esperando ele ressuscitar. Porque ele disse que ia ressuscitar. Então, se ele disse, qual era a minha expectativa, irmão? Era eu ir lá para a porta. Agora ele vai sair, ele vai se levantar. Aí os anjos vinham. Já pensou, eles perderam um espetáculo poderoso daquela manhã. Se não tivesse esquecido da promessa que ele fez. Já pensou? Aquela multidão que acreditou em Jesus na porta do túmulo, 5 horas da manhã, é agora, vai abrir, aí os anjos, aí ele saía, o glória, e você corria e dava um abraço dele. Mas todo mundo esqueceu. A tristeza, a angústia, a dor, o abandono fez com que eles se esquecessem da promessa que Jesus fez. Aleluia. Você tem promessa de Deus na sua vida? Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem? Aleluia. Não desaperceba da promessa de Deus, porque Ele vai cumprir. E diz a Bíblia que de manhã cedo as mulheres prepararam aquele bálsamo de mirra, aquele incenso que cobria o corpo de Jesus para perfumar. E quando elas chegaram lá, o texto aqui de Lucas nos diz, 33 e 34, 32 e 33, que não havia ninguém mais lá. Aleluia, Deus. A promessa havia se cumprido. Mas ele deixou 2 testemunhas. Ele, irmão, ele encerra aqui. Ele não nos deixa enganados. Se por acaso essas mulheres chegassem ao túmulo e não tivesse ninguém para avisar o que aconteceu, o que iria pensar elas? Alguém roubou o corpo.
Alguém veio aqui e tirou, mas Deus colocou 2 anjos ali na porta e disse: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que não está mais morto, ele já ressuscitou para te dar vitória. Fica em pé em nome de Jesus aí. Pode colocar um louvor para mim, pastor, para mim fazer só uma oração aqui. Getsemane, coloca para mim, por favor, pastor. Jesus ressuscitou. Diz para o teu irmão: e aí, irmão, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Procure, meu pastor, Getsemane. Só se tiver, se não tiver, não tem problema. Ah, tá sem internet, sem problema. Coloque um louvor aí de adoração e para nós orarmos. Eu quero fazer uma oração. Coloque a mão direita no seu coração e feche seus olhos por 1 minuto só. Por 1 minuto. Aleluia. Feche seus olhos, por favor. Esse louvor, eu acho que é o que eu estou pensando. a morte de Cristo na cruz, para que Ele não te desse vitória hoje. Pai, aqui estão teus filhos aqui nesse momento.
estamos reunidos aqui nesse momento para participar da Santa Ceia. Não somos dignos, Pai, mas o Teu sangue nos purifica de todo o pecado e nos faz dignos para nós participarmos desse momento tão especial. Muito obrigado, Deus. Eu te louvo e te agradeço. Dê uma salva de palmas a Jesus, por favor. Aleluia. Muito obrigado, Jesus.